alguns conhecimentos do bebê, né, de higiene, toda essa parte, e no finzinho do curso elas recebem um enxovalzinho completo. E sobre o nosso livro, Mirabelle, quem estiver interessada, é vendido aí na nossa livraria. E o dinheiro é revertido todo para a nossa casa, né? Agora nós vamos nos acalmando, sentindo todo esse envolvimento, a calma penetrando em nossos corações, nesse nosso ambiente, que já está sendo preparado pelo plano superior. É aqui que nós reabastecemos, é aqui que nós recebemos as energias necessárias para o nosso dia a dia, para passarmos a semana toda bem, confiantes no Pai, confiantes no plano superior, para podermos superar tudo que possa surgir em nossa vida e, ao mesmo tempo, também agradecendo as coisas boas mediante os nossos merecimentos. Obrigado, Jesus, obrigado a Deus Todo-Criador e a toda essa pleia de bons amigos que todas as semanas estão aqui junto conosco para aprender. E mais uma vez, Pai, agradecemos principalmente pelo nosso reencarne. Que assim seja em nome de Jesus. Hoje quem vai fazer a palestra é a Vanilda e o tema de hoje, a escolha é sua. Boa noite a todos. Então, como a nossa amiga já disse, o tema que nós vamos abordar, a escolha é sua. Esse tema está na redação Momento Espírita e um tema que é do nosso cotidiano. A cada atividade que nós vamos exercer, a cada atitude que vamos tomar, nós temos a escolha. E o nosso título aqui do livro, ele começa assim: você já ouviu alguma vez falar de livre-arbítrio? Então ele nos traz que livre-arbítrio quer dizer livre escolha, livre opção. Mas para nós abordarmos de outra forma, no livro de A a Z, segundo o Espiritismo, ele nos traz o seguinte conceito de livre-arbítrio. Ele fala assim: o livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Um outro conceito consiste no cumprimento integral de todos os deveres morais, psíquicos e sociais que facilitam a conquista da autonomia individual, da eterna libertação do cativeiro carnal e planetário, das provas árduas, das dores mortificantes. E um outro conceito nos diz assim: o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensorial do caminho que desejar. Então, nós já tendo o entendimento do livre-arbítrio, que a nossa livre escolha é a nossa opção, então nós temos
como optar. E o nosso texto, ele nos traz o exemplo. Quando nós acordamos pela manhã, nós temos a opção de nos levantarmos ou acordar e ficar ali deitado sem fazer nada. Nós temos a opção de abrir a boca, lamentar por não ser o nosso dia de folga, que temos que ir trabalhar, ou agradecer ao Pai Criador por mais uma oportunidade no corpo físico. É uma outra escolha e cabe a nós nos escolher. Ele nos traz um outro exemplo. Ao levantar, encontrar algum familiar e resmungar qualquer coisa, ficar calado ou desejar do fundo da alma um bom dia, a escolha é nossa. Se nós começarmos a avaliar, nós vamos ver que essas opções nós já passamos por ela, né? Porque tem dia que levantamos mal-humorado. E o que isso traz para nós? Problemas para nós mesmos, porque a escolha é nossa, de mantermos mal-humorado ou manter alegre e feliz, né? Por ter a oportunidade de mais um dia de vida aqui nesse planeta para o nosso crescimento e nossa evolução. E nos traz outro exemplo. Aí nos traz um exemplo de um médico na área de oncologia, que ele, então, tinha duas pacientes mais ou menos da mesma idade. E elas tiveram que extirpar uma das mamas por conta do câncer. E cada uma teve uma escolha. Uma delas ficou feliz por continuar viva e poder brincar com os netos. A outra optou por lamentar pelo seio que havia perdido, embora também tivesse netos para curtir. Então, são pequenos exemplos, mas vêm nos demonstrar que realmente a escolha é nossa. Nós escolhemos aquilo que nós vamos trilhar no nosso caminho desta vida. E são fatos simples que muitas vezes a pessoa prefere ficar mal-humorada e vai passar o mau humor, às vezes contagiando os outros. E se não ocorre com a gente, sim com um colega de trabalho, vai caber a nós a escolha, entrarmos naquela harmonia dele, né, de mal-humorado, ou nós entrarmos, ficarmos na nossa posição, ou conseguir irradiar, então, a ele o bom humor. E lendo aqui o nosso tema, eu me lembrei de uma situação que eu vivi alguns anos atrás. Eu tinha uma companheira de trabalho e, muitas vezes, ela chegava muito depois de eu já estar no trabalho e ela tinha o hábito de nem cumprimentar. Então, eu saía da minha sala, ia até a sala e dava um bom dia. Às vezes, não obtinha resposta. Não me respondia. E cabia a mim entrar naquela desarmonia dela ou me manter. Então, muitas vezes, eu percebia que a minha paz de espírito, o meu bom humor, a incomodava. Só que eu não tinha momentos oportunos para abordá-la e ver por que ela ficava naquela condição, já que era uma escolha dela assim ficar. Até que teve um dia que eu percebi que daria para abordar, então eu abordei. Aí ela disse, eu saio da minha casa, eu pego um ônibus, depois eu pego um trem, depois eu vou até o metrô. Do metrô, eu venho caminhando até aqui. E você acha que eu vou chegar de bom humor? Tudo abarrotado de pessoas, tal? E aí eu disse a ela, mas que tal agradecer ao Pai pelo dia de vida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do teu crescimento,
pela oportunidade de conviver com outras pessoas, seja de que forma for. Porque é essa a nossa condição. Então, cabe a você se sentir assim ou levar isso na esportiva e ter um bom dia. Porque da forma que você está levando essa situação, você chega irritada todos os dias, o teu dia de trabalho não tem rendimento nenhum. E por você ser uma pessoa autônoma como eu, o caimento da tua produtividade é tua. Então você está prejudicando a quem? A si próprio. E a mesma situação é o exemplo que nos foi dado aqui pelo médico, das duas pacientes. Uma paciente, graças a Deus, extirpou o câncer da minha mama, eu tenho o dom da vida, tenho a oportunidade de continuar minha vida e brincar com meus netos. Então, manteve o bom humor, a alegria, enquanto a outra se lamentou por ter ocorrido aquilo com ela. Em tudo, no nosso dia a dia, nós temos a escolha. A escolha é nossa. Por isso que aqui nos diz, né, de dar um bom dia do fundo do nosso coração para o nosso companheiro que está ali ao nosso lado, ou então resmungar alguma coisa, não responder. A escolha é nossa. Agora, quem vai ficar mal? Vai ser nós mesmos. Então, de que adianta nós amargurarmos uma situação? Nós vamos trazer problema para nós mesmos. E muitas pessoas falam, mas é fácil dizer. É fácil, mas é fácil também utilizar dessa posição, que a nossa é a escolha. Então, nós vamos, a partir de hoje, tendo aqui esses pequenos conhecimentos, fazer esse exercício. Se nós não nos deixarmos entrar na desarmonia e mantermos com o nosso eu a tranquilidade, a bondade e ser amável com os outros, nós vamos conquistar aos poucos que as pessoas utilizem da mesma forma para conosco. Não é isso que o Pai nos quer? Não é o que nós queremos? Que todas as pessoas nos tratem bem, com harmonia, com alegria? Agora, nós também temos que utilizar desse princípio. Se nós não cumprimentarmos o nosso vizinho, entrarmos no elevador e ficar calado, pode ter certeza, se não olhar para ninguém, porque tem pessoas que entram no elevador com aquele mau humor, não olha para ninguém, chega como se... Nós não vamos mudar o clima, né? Agora, se nós partirmos para dizer bom dia, mas um bom dia com alegria, não é aquele bom dia mal-humorado, né? Porque tem muitas pessoas que parece que falam com aquela obrigação, bom dia. Então, se nós modificarmos o nosso tom, gente, nós vamos modificar aquela pessoa. Porque quantas pessoas, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos numa cidade grandiosa. Quantos milhões de habitantes temos aqui? Tem tantas pessoas que se sentem sozinhas. Mas por que se sentem sozinhas? Porque se fecham. Se fecham dentro de um casulo de si mesmo e não conseguem se relacionar com as demais pessoas. E aí eu me lembro de uma historinha, se não me engano, é de Richard Simonetti, posso estar enganada, que ele diz assim, que uma pessoa então se mudou para uma cidade. Uma cidadezinha do interior. E aí, nos primeiros dias, residindo ali, começou a conversar com as demais pessoas e perguntando, nossa, eu estou chegando nessa cidade e tal, como são as pessoas aqui? Aí uma pessoa lhe respondeu, mal-humoradas, rancorosas, não conversam com ninguém. Indagou uma outra pessoa, como são as pessoas dessa cidade? São maravilhosas, pessoas amáveis, prestativas. E ele ficou com aquela interrogação.
Mas a realidade, como serão as pessoas aqui? Então ele começou a tratar e cumprimentar as pessoas com amor. Ele percebeu o quê? Que as pessoas daquele lugar eram amáveis, eram participativas. Por quê? Dependia das outras pessoas? Não, dependia dele. Os outros retribuíam da forma com que ele tratava as demais pessoas. Então, qualquer que seja o ambiente, ele vai ser agradável ou não, dependendo de nós, de como nós recebermos as pessoas e tratarmos as pessoas naquele ambiente. Porque é nós que vamos fazer o ambiente. Certa vez, também, o Chico foi indagado, o Chico Xavier, e a pessoa estava exaltada, e ele respondeu para a outra que estava lá: nossa, você não ficou chateada? Não, não me senti magoada. Eu não tenho isso, eu não guardo mágoa, porque dependeu dele. Se ele tivesse guardado mágoa, ele se sentiria magoado. Da mesma forma nós. Se alguém age erroneamente conosco, cabe a nós nos ofender, nos sentir magoados ou não. Ou então nós fazemos o quê? Viramos a página, esquecemos, damos continuidade. Porque se nós começarmos a levar tudo a ferro e fogo, a se sentir magoado com qualquer coisinha, o problema vai ser de quem? Nós. Porque a mágoa nos traz problemas. Já a medicina já afirma isso. As pessoas que sentem mágoa, que guardam rancor, elas estão prejudicando o seu próprio organismo. Agora, as pessoas que levam a vida de uma outra forma, com alegria, não se dão a oportunidade de se magoar, de guardar rancor. E esse exercício, nós aprendemos, gente. Perdoar os nossos irmãos. Saber ultrapassar as ofensas. Por quê? Depende de nós. A escolha é nossa. E isso está no dia a dia. Vou citar um outro exemplo, só para vocês terem a noção. Certa vez, eu recebi um despacho de um juiz que ele dizia assim: dê ciência à parte. Tá. Dê ciência à parte. Então, tem que ir lá olhar o processo para ver o que é aquilo. Aí, essa companheira que não me respondia o bom dia, ela falou: eu vou até o fórum para ver isso aqui. E ela foi. Se dirigiu até o fórum, pediu o processo, o funcionário veio, entregou o processo na mão dela, e ela pegou aquilo, não conseguiu interpretar a letra do juiz, porque era manuscrito, chamou o funcionário, mas, por ser advogada, tratou com rispidez, de cima para baixo, ele não auxiliou em nada. Aí, no outro dia eu pergunto: resolveu aquele problema? Olha, não volto mais naquele fórum, as pessoas me trataram mal, não volto lá para isso. Tudo bem, eu vou até lá. Mesmo problema, mesma situação. Cheguei no fórum, pedi o processo, o funcionário veio com o processo, abri a página onde eu tinha que tomar ciência, eu consegui decifrar 2 palavras do texto. Aí, chamei o funcionário: por gentileza, você pode me auxiliar? Lá veio o funcionário. Falei: olha, eu recebi esse despacho de ciência, só que, meu querido, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Você pode me ajudar? Olhou, virou, olhou. Também não entendo. Você pode, por gentileza, pedir à diretora do cartório, que ela está mais habituada com a letra do juiz, se ela pode interpretar isso para a gente? Ah, vou falar com ela. Foi, falou. Lá veio uma senhora. Pois não, doutora. Falei: olha, o juiz deu esse despacho aqui, mas eu não consigo entender a letra dele.
Já teve 2 funcionários daqui do cartório que também não conseguiu entender. A letra dele está parecendo de uma amiga minha, que ela diz assim: na hora quem lê sou eu, depois só Deus, que nem eu consigo ler o que eu escrevi. E aí, eu pedi para aquela diretora do cartório: doutora, a senhora vai até o juiz ou posso retirar o processo e eu vou até ele para tentar entender o que ele escreveu aqui? Ela deu uma risadinha: doutora, uns minutinhos só, eu mesma vou. E saiu rindo por conta das palavras que eu tinha dito. E quando ela retornou, ela ria e me dizia o seguinte: olha, ele gostou muito e vai utilizar o que tua amiga disse, porque ele também não conseguiu entender a própria letra. E aí, por isso a minha demora. Ele teve que voltar lá atrás no processo para entender, para saber o que ele escreveu. Aí, todo mundo com bom humor, ela veio com o texto escrito por ela, me entregou e o problema foi resolvido. Com bom humor, ninguém se indispôs comigo, me agradeceu a escrivã. Olha, obrigada, doutora. Tal, todo mundo com... Então, é a forma que nós vamos tratar com as pessoas. É a maneira como vamos lidar com o ser humano. Problemas, todos nós temos. Mau humor, às vezes temos, se nós nos deixarmos ter o mau humor. Então, cabe a cada um de nós saber aí a escolha. O momento, né, aqui também nos diz assim, ó, assim também acontece conosco quando alguém nos ofende. Por exemplo, podemos escolher entre revidar, calar ou oferecer o tratamento oposto, gente. Tratar com reciprocidade, com amor, com carinho. Porque a decisão é nossa. Agora, vocês imaginam se nessa historinha que eu contei, eu chegasse de volta no escritório e saísse de cima a baixo com a funcionária que não resolveu o problema? O que eu estaria criando? Uma situação, também ali, um ambiente ruim. E aí eu contei da forma que foi, ela só olhou assim, mas aprendeu, viu, gente? Aos pouquinhos foi aprendendo. Então, é a forma que nós temos que tratar as pessoas, é a reciprocidade que nós vamos ter. Então, às vezes, de um problema, vamos fazer humor dele e nós vamos resolver com melhor situação do que criar um clima ostensivo e ficar aquele ambiente pesado, aquele ambiente de rancor, aquele ambiente que não pode um olhar para o outro. Né? Aqui também vai nos trazer a situação, né, que nos diz assim: o que vale ressaltar é que nossas atitudes produzirão efeitos como consequência. E esses efeitos são de nossa total responsabilidade. Nós já ouvimos falar da ação e da reação. Não é? Então, é a forma que nós agimos, é a forma que nós vamos ter aquela reação. E isso deve ser ensinado aos filhos desde cedo. Caso a criança escolha agredir seu colega e leve uns arranhões, deverá saber que isso é resultado da sua atitude e, por conseguinte, da sua inteira responsabilidade. Então, é desde cedo nós temos que ensinar. Você agindo assim, o teu coleguinha revidou com você. A tua escolha foi agredi-lo, e o dia que você pegar alguém que lhe agredir também te machucar. Então, é você que tem que escolher. Não é a forma que se deve fazer. E orientar, conversar. Porque isso vai fazer com que a pessoa, que a criança, ela já sabe como que deve agir. E a mesma situação, gente, é nos nossos lares. Imagina um pai rancoroso, mal-humorado, que chega também todos os dias com mau humor do trabalho e tratando os filhos como se eles tivessem culpa dos problemas que ele passa no trabalho. Então, isso cria um clima dentro do lar que não é agradável. E vai trazer o que com isso? Desarmonia.
Então, nós temos que saber lidar com os problemas naquele ambiente em que temos o problema. Vamos lidar dentro do nosso lar, esquecer os problemas para o lado de fora e entrar no nosso lar com reciprocidade daqueles que estão ali nos esperando, nos aguardando, não é? Porque isso é que vai fazer com que nós vamos ter uma situação melhor. Problemas todo mundo tem. Problemas no trabalho também todo mundo tem. Imagina todo mundo chegar mal-humorado dentro de casa, não? Não tem como viver. E ainda mais nessa situação que nós vivemos atualmente, né? Tá todo mundo sai assoberbado, com medo, com um monte de situação. Que não devemos agir assim. Mas a gente nota, a maioria das pessoas tem medo até da sombra. É assim que as pessoas estão. É nesse clima que nós estamos vivendo. Né? Mas nós temos que reverter esse quadro. Reverter como? Pedindo ao nosso Pai Criador que nos auxilie. Né? Que faça uma limpeza na nossa mente, aí na estratosfera, porque é o clima que está assim. Nós sabemos que nós estamos numa mudança do nosso próprio planeta, só que essa mudança começou, né, iniciou agora. Ainda temos aí um longo tempo pela frente dessa alteração. A mudança não é da forma que nós trocamos a nossa roupa, né? Não é também da forma que nós trocamos a nossa vestimenta e o nosso corpo carnal. Não, não é assim. Ela é lenta. Então, nós temos que dar essa oportunidade, porque a situação vai melhorar, nós vamos mudar a energia do planeta? Vamos, mas depende de quem? De nós. Depende de cada um de nós. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas se ninguém agir porque era difícil, o que vai acontecer? Não há mudança. Ah, então ninguém quer, né? Ninguém age, ninguém dá o primeiro passo. Não é? É a mesma situação. Se a gente... aí nós estamos com os Jogos Olímpicos aí, né? É a mesma situação. Se um jogo de vôlei, um deixa para o outro para pegar a bola, ninguém pega, o que vai acontecer? Vai perder o jogo, não é assim? Então, nós temos que escolher, e escolher coisas boas, porque é da forma que nós escolhemos o bem, é que nós vamos angariar o quê? Os bens morais. É da forma que nós agimos hoje, que no amanhã, quando nós retornarmos, né, nós vamos encontrar. Agora, imagine vocês, nossa, nós acabamos com o planeta, com a mata, tudo, olha o problema que nós estamos tendo com temperatura, com o nosso ar, tal. Mas todo mundo sabe e ninguém faz nada. O que vai acontecer quando aqui retornarmos? Vai estar pior do que nós vamos deixar. Então, nós temos que agir. Né? E é do princípio, é do começo. É criando lá os nossos filhos, ensinando os valores, que é assim que nós vamos alterar. Né? Então, aqui, causa e efeito nós já falamos. E aqui nos fala assim, né? Se você chega no trabalho bem-humorado, alegre, radiante, encontra seu colega de mau humor, você pode decidir entre sintonizar na faixa dele ou fazer com que ele sintonize na sua. Você tem ainda outra possibilidade de escolha, ficar na sua. Todavia, sua escolha dependerá o resto do dia e os resultados lhe pertencem. Jesus ensinou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Então, em outras palavras, o que eu acabei de dizer, se nós estamos vendo a situação do planeta e nada fizermos, então, quando nós retornarmos aqui, o que nós vamos esperar, né? Situações piores. Agora, se nós já agirmos ensinando, dando exemplo, plantando novas árvores, né? Ensinando as pessoas, o que nós vamos colher numa próxima oportunidade? Um planeta melhor, não é assim? A mesma situação é no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares. Se nós não ensinarmos e não dermos bons exemplos àqueles que nos rodeiam, o que nós vamos esperar no amanhã? Né? E isso em tudo, pessoal, porque a escolha não é nossa de começarmos a fumar e usar o cigarro, a escolha é nossa. A escolha não é nossa de começarmos a beber e amanhã virarmos um alcoólatra, a escolha é de cada um. Ah, mas meu amigo me induziu, a escolha foi sua.
deixar ser induzido. A escolha é nossa. E as pessoas têm esse hábito, né? A culpa nunca é dela. Sempre tem uma razão. Ah, não, mas isso aconteceu, não foi minha culpa, foi porque fulano fez aquilo, aquilo outro, até chegar em mim. Não, pessoal, a escolha é nossa. É nós que escolhemos, é nós que fazemos a opção. Não adianta culpar o outro. Então, gente, se nós não plantarmos boa semente, o que nós vamos colher, né? E aqui nos diz assim, se nós estamos semeando e colhendo o tempo todo, se plantarmos semente de flores, colheremos flores. Se plantarmos espinheiros, colheremos espinhos. Não há outra saída. Mas o que importa mesmo é saber que opção é nossa. Somos livres para escolher antes de semear. Aí que está a justiça divina. Eu trouxe um texto do livro Minutos com Chico Xavier, escrito por José Carlos de Lucas, que ele fala assim: você é o jardineiro da sua vida. Você já pensou que jardineiro da própria vida? Que colheremos as flores e os espinhos que cultivarmos? Que todas as emoções e sentimentos cultivados acabarão germinando na entrada da nossa vida? Queremos saber do nosso futuro? Vejamos a semente que estamos jogando em nosso caminho de agora. Ninguém precisa ir a cartomantes ou adivinhos. Basta examinarmos a própria consciência e conferirmos onde nossos passos estão nos levando. O que temos feito de bom? Nós temos nos omitido? Que excessos nós estamos nos permitindo? Que hábitos nós temos cultivado? Não pergunte a cartas a respeito do seu futuro, pergunte a você mesmo. Nossas células se alimentam e se acostumam com o teor dos nossos pensamentos habituais. Assim surgem os vícios de ordem física e moral. Aos dependentes de álcool, há também os dependentes de tristeza. Aos que se viciam no fumo, há também os dependentes da queixa. Aos que se entregam às drogas, há ainda os que cultivam a maledicência. Paremos, portanto, de cultivar os espinhos que não queremos ver no jardim da nossa casa. Plantemos com palavras, sentimentos e ações somente as sementes que desejamos ver florescer em nosso caminho. Hoje é o melhor dia para começar a poda e a plantação. Essa é a lição que nos chega do mundo espiritual, pela abençoada mediunidade de Chico Xavier. Sejamos um bom jardineiro, portanto, porque no fundo estaremos sempre cuidando do nosso próprio jardim. São palavras que vêm de encontro ao nosso texto. E ele faz aqui, né, os vícios com as próprias queixas, porque são vícios nossos também. A fazer a maledicência é um vício. Tem pessoas que só vivem nesse vício. Porque às vezes fala, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho vício. Não tem noção que falar da vida alheia é um vício. Se queixar da vida é um vício. E nós não devemos utilizar. Nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E essa plantação, gente, pensamento, atitudes. Se nós falamos assim, mas eu não faço mal a ninguém. Mas será que nós não pensamos também? Então é tudo. É o nosso todo. Se nós pensarmos boas coisas, nós vamos fazer boas coisas. Né? As nossas atitudes vão ser boas. Se nós agirmos no bem, nós vamos transmitir a bondade para o ser humano. Se nós amamos o nosso próximo, mas primeiro, para conseguir amar o nosso próximo, nós temos o quê? Que amar a nós mesmos. Nós temos que aprender a amar a nós próprios. Porque a partir do momento que nós nos amamos,
nós não deixamos que o vício entre dentro de nós, seja qualquer um dos vícios. Já é uma maneira de nós estarmos aí nos melhorando, nos movimentando, né? Até que hora que eu tenho? Já foi. Está na hora? A gente começa a falar, gente, tem muita coisa a ser vista sobre esse assunto. Então, os minutos acabam sendo poucos, né? Então, nos diz ainda, só para nós finalizarmos, porque tem pessoas que acham que tudo é o jardineiro divino que faz. Então, nós aprendemos aqui nessa lição que somos nós os nossos próprios jardineiros, né? E nos diz assim: igualmente, os atos de renúncia, de tolerância, de benevolência, que tantas vezes parecem não dar resultado, um dia florescerão e darão bons frutos e perfume agradável. Porque, às vezes, nós temos essas atitudes dentro de nós, mas parece que ela não irradia para o próximo. Parece que a gente não vê a reciprocidade dessas atitudes. Então, ele diz: um dia florescerá. Um dia nós vamos ver o resultado de tudo isso. É só deixar nas mãos do jardineiro divino que chamamos Deus. E aí um dia nós vamos ter esse resultado no nosso dia a dia. Então era isso. Alguma pergunta? Tem aí? É o Lourenço e a Maria Léa, lá de São Luís. Ele está falando. Vanilda, boa noite. Agradeço a todos os presentes. Vanilda, no seu íntimo você acredita que o homem escolhe para ser mau? Admitindo hipóteses e teorias que avançam com o tempo, pois espíritos inescrupulosos, com falsos propósitos, buscam a Deus, tanto quanto os honrados e os honestos? Então, vamos por parte, né? Nós todos fomos criados espíritos simples e ignorantes. Então, desde a nossa criação, nós temos a nossa escolha. Né? Aqueles que escolheram já seguir o caminho do bem, então a sua evolução é mais rápida. O seu acesso até o nosso Pai Criador é muito mais rápido. Agora, a escolha daquele que foi para o lado ruim, ele vai ter os tropeços no meio do caminho. Ele vai sempre ter os espinhos aí para escolher. Agora, vamos lá para o outro tempo da pergunta, né? No seu íntimo, você acredita que o homem escolhe para ser mal? Gente, no nosso dia a dia, a gente vê aquelas criaturas que ainda agem com maldade. Mas são nossos irmãos. Eles não tiveram o despertar do bem ainda dentro deles. Então, nós não devemos condená-los jamais, porque o dia deles vão chegar. Por quê? Quem vive, o Pai, ele não discrimina ninguém. Ele nos dá sempre novas e novas e novas oportunidades. Aquele que erra, que vai para o lado do mal, ele vai ter a oportunidade dele, até o dia dele despertar. E nós sabemos que temos aí espíritos inescrupulosos, mas esses também são os nossos irmãos que ainda não se despertaram. Um dia eles vão chegar lá. Nós temos que ter essa certeza, porque o Pai Criador, ele nos quer cada um de nós ao lado dele. Temos diferente estágio? Para isso temos. É só nós verificarmos no nosso dia a dia. Nós vamos nos deparar com várias pessoas, que cada um está num momento. Né? Tem aqueles que já se despertaram para o bem, mas temos ainda criaturas que não, que ainda estão. Né? Mas por pior que seja a criatura, ela sempre tem algo de bom dentro de si. Se nós verificarmos aí e começarmos, às vezes a gente acaba assistindo, né, televisão, coisas ruins, quando tem alguém que foi pego pela polícia, que às vezes está com um refém, que se faz? Traz quem daquele indivíduo que está naquela situação? Se tem oportunidade, a própria polícia traz quem? Traz a mãe do indivíduo. Porque ela ali, presente, que floresce dentro dele.
Às vezes. Às vezes. Às vezes. Mas isso o quê? Já desperta uma outra situação. Né? Temos que entender, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós ainda temos que caminhar. O Pai dá oportunidades, oportunidades e oportunidades. Não é por isso que nós vamos agir com maldade. Senão nós nunca vamos mostrar a atitude boa e ser seres bons que o Pai espera de nós. Exatamente. Se nós temos que viver em sociedade, é para aprendermos uns com os outros. Não é? Espero, Lourenço, que tenha respondido a sua pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Certo. Sobre o tema que a senhora falou de livre escolha. Numa tribo, o chefe da tribo estava conversando com algumas crianças. Certo. E ele disse que dentro de cada uma das crianças viviam 2 lobos. 2 o quê? Lobos. Lobos. Um lobo mau, agressivo, e um lobo bom. Estavam lutando entre si. E uma das crianças perguntou: dessa luta, qual dos lobos vai vencer? E o chefe lhe respondeu: aquele que você alimentar mais. Exatamente. É uma situação que aí é um outro exemplo que nós temos, né, do nosso amigo, o que a escolha é nossa, não é? A escolha de cada um de nós. Cabe a cada um de nós. A decisão é nossa. O tempo que nós vamos levar a chegar ao nosso Criador é nosso. Se nós, que já temos o conhecimento do Evangelho, e se nós praticarmos, nos fizermos o firme propósito de segui-lo, o nosso caminho vai ser uma reta só até chegar lá. Agora, se nós, com conhecimento, fizermos outras escolhas, vamos ter muitos espinhos pela frente, até um dia conseguir. Exatamente. Obrigada. Obrigada, boa noite. E assim, depois dessa palestra, das nossas escolhas, escolhemos chegar até aqui para podermos ouvir todas essas palavras, acrescentar mais esses conhecimentos através das nossas escolhas mesmo. E essas nossas escolhas que devem ser sempre positivas, porque assim nós chegaremos mais perto do Pai, do nosso Criador. E através dessas nossas escolhas, nós podemos lembrar daqueles mais necessitados, de uma palavra amiga, de um carinho, de um abraço acolhedor. Não só necessitado de coisas materiais, principalmente de coisas que vão lhe fazer bem ao coração, ao seu íntimo. Que bom que nós fizemos essa escolha de chegar até aqui e nos envolvermos mais com o plano espiritual e trazendo lá do nosso íntimo, do nosso mais profundo, essas vibrações boas, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que nos destes, por tudo que nos dará. Que possamos fazer o melhor de nós em todos os momentos de nossas vidas, retribuindo todas as pessoas que nos rodeiam
tudo isso de bom que nós viemos buscar aqui. Amor, compreensão, que possamos distribuir alegria, companheirismo. Essa é a nossa escolha melhor. Obrigado, Jesus. Dai-nos força, Senhor, serenidade para aceitar tudo que não pode ser mudado. E dai-nos conformidade com o que pode e deve ser mudado. Que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, muito mais fortalecidos, confiantes no Pai, no nosso Criador, tendo sempre Jesus nos nossos corações. Muita fé, muito equilíbrio, que isso é fundamental em nossas vidas. Obrigado mais uma vez, que assim seja em nome do Senhor. Muito boa noite a todos.